Bem-vindo aqui ao nosso canal Voz Caminho no Deserto e para mais uma programação. Fique conosco até o fim, tá bom? Pois bem-aventurado é aquele que lê ou ouve a palavra de Deus, diz-nos assim o Senhor, tá bom? Então vamos para o vídeo e que Deus abençoe a todos, cada um de nós. Lição número 3. Seja bem-vindo aqui ao quadro Estudando Junto. Nós estaremos dando sequência ao terceiro trimestre, que tem como aí o tema central, corpo, alma, espírito. E a lição 3, que vai ser tratada aí no dia 19 de outubro de 2025, tem como título o corpo e as consequências do pecado. O corpo e as consequências do pecado. O texto áureo diz: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3:19. Verdade prática, o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Agora vamos aqui para a leitura bíblica em classe, que eu estou dentro do aplicativo da TPAD, que eu tenho assinatura, tá? A lição não tinha sido liberada ainda, então resolvi, por intermédio desse aplicativo aqui, nós estamos conhecendo o conteúdo, tá bom? Leitura bíblica em classe, Gênesis 3, 17 a 19, Eclesiastes 12, de 1 a 7. Gênesis 3 diz: E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Quando comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Deixa eu só ver um negocinho aqui. Prosseguir. Eclesiastes 12, de 1 a 7. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz, e a lua, e as estrelas, e torne a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. E as duas portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se abaixarem. Como também quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, o gafanhoto for um peso, perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os planteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. E ao pó volte a terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então vamos prosseguir aqui, vamos para a introdução agora, né? Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador, após a primeira transgressão. Não muito depois da morte física
entrou, não muito depois da morte física, entrou na história humana, começando por Abel, os impactos do pecado no corpo. A parte material do ser humano é o assunto desta lição. Palavra-chave é pecado, né? Da perfeição à morte. Primeiro subponto, a certificação divina. O homem foi criado perfeito pela mão do Criador em toda a sua constituição, incluindo o corpo, Eclesiastes 7:29. Além da perfeição fazer parte da natureza divina, o próprio Deus, após a criação do homem, certificou a qualidade de sua obra, e eis que era tudo muito bom. Havia plenitude de vida no primeiro casal. Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus, consigo mesmo e entre si e com a natureza. Quão aprazível era esse maravilhoso estado original. Afetada pelo pecado, nossa mente não consegue descrevê-lo. Assim como não temos compreensão plena da glória futura na restauração de todas as coisas. Segundo o subponto, pecado e dor. A indivisível sensação de bem-estar que o homem desfrutava era proveniente da vida que recebera de Deus e fluía em todo o seu ser. O pecado trouxe a incômoda experiência da dor, provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. Um complexo de alterações que vão da perda da comunhão com Deus e da restrição à árvore da vida, né? Contra a restrição da árvore da vida, a vivência em um ambiente agora adverso, amaldiçoado por causa da transgressão de Adão. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer e se degenerar até cumprir a sentença final, o retorno ao pó. Por mais que se cuide dessa matéria, depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte. Terceiro subponto, velhice, autenticidade e gratidão. Dentro do grave quadro de adoecimento mental que marca a sociedade hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado, a gerontofobia, um terrível e mórbido medo de envelhecer que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando o seu valor e honra. Encontramos essas características em Levítico 19:32, Jó 12:12. Enquanto isso, assiste-se a uma cultura de negação dessa fase da vida, a começar pela rejeição da palavra velho. Cuidar de si é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica e profunda gratidão e temor a Deus. Precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa da nossa experiência. Eu acho conveniente nós estarmos aqui lendo Provérbios, capítulo 20, versículo 29. Está aqui abrindo a Bíblia. Vamos fazer somente a leitura do conteúdo, porém eu creio que seja de suma importância nós lemos esse versículo aqui por conta do que ele nos diz. 20 e 29. Diz assim, ó: a glória do jovem é a sua força. Agora observe bem. E a beleza do velho são as cãs. Então, quando a palavra, se usa essa palavra velho, já se tem ela como uma depreciativo, como tratamento depreciativo. A própria sociedade, né, diz o livro de apoio, e já temos tratado essa questão desse tempo de vida sobre um outro aspecto. Já se usou a palavra idoso, pessoa idosa, terceira idade e melhor idade. Tudo para que não se aceite esse termo velho, né, como algo realmente louvável. O que a Bíblia, assim, o faz e trata desta maneira. Corpo livre-arbítrio.
a responsabilidade humana, corpo e livre-arbítrio. Como consequência de sua transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. E todos os seus descendentes nascem inclinados ao pecado. Mas apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não a aniquilou. Um dos significados disso é que o ser humano continua dotado de livre-arbítrio. Somos responsáveis pelo uso do nosso corpo para o bem ou para o mal. Como disse Deus a Caim, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres bem, o pecado já à porta, para ti será o teu desejo e sobre ele dominarás. Cuidar de si é muito importante, mas é preciso ser sábio para viver todas as fases da vida de maneira autêntica. Segundo subponto, a potencialização do sofrimento. Além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo também sofre impacto das transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo. Essa potencialização do sofrimento decorre das obras da carne, natureza pecaminosa. É a manifestação do espírito de inimizade contra Deus, que Satanás, a antiga serpente, instilou no coração humano ainda no Éden. Esse quadro de corrupção foi observado logo às primeiras gerações e somente se agrava. As drogas são um dos instrumentos de profunda degradação do corpo. As práticas sexuais ilícitas também crescem. Crianças e adolescentes são os mais vulneráveis e dependem cada vez mais de um vigilante, amoroso e firme cuidadoso dos pais. E depende cada vez mais de um vigilante, amoroso e firme cuidado dos pais, no temor do Senhor. Qualquer negligência pode resultar em gravíssima consequência. Mesmo após a queda, o ser humano possui livre-arbítrio e é responsável por sua escolha que afeta o corpo e a vida diante de Deus. Temos aqui auxílio biográfico, mas vamos para o terceiro ponto. Do abatimento à glorificação. Primeiro subponto, a realidade das enfermidades. Com o pecado, a doença também passaram a fazer parte da vida humana. Ela surge no processo de degeneração dos órgãos e sistema do corpo, por causas internas e externas. E estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó. Ninguém está imune ou isento de sofrê-las, nem mesmo os cristãos. Paulo menciona seu cooperador Trófimo, que deixara doente em Mileto. A Timóteo recomendou: não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Tudo indica que o jovem pastor tinha um corpo debilitado por algumas doenças, provavelmente distúrbios gástricos. Jesus tem poder para nos curar de todo o mal, mas precisamos ter serenidade, paciência e firmeza na fé se enfrentarmos sofrimentos persistentes. Segundo subponto, enfado e canseira. Mesmo que o corpo não seja abatido por doença, o próprio processo de envelhecimento traz canseira e enfado. Limitações e fraquezas surgem ao longo da vida, alterando toda a estrutura humana. Ter consciência disso é importante para o nosso autoconhecimento, como já vimos, mas é essencial também para uma convivência cristã sem orgulho ou acepção de pessoas. Ricos e pobres são como a erva que seca e a flor que murcha e cai. Promover a comunhão entre todos é missão fundamental da igreja. Terceiro subponto, antes de entrarmos na conclusão, corpo glorificado. A esperança do salvo por Cristo, que vive em santificação, é de uma redenção completa, inclusive do corpo. É o aspecto futuro da salvação, a glorificação. Nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo o seu eficaz poder. O verbo transformar nesse texto é metaschematizo, no grego, e significa mudar a forma. Será a mudança do corpo terreno, carnal e mortal, para o celestial, espiritual e imortal, semelhante ao de Cristo Jesus, o homem perfeito. Apesar das enfermidades e limitações do corpo, o crente tem a esperança da glorificação
quando seu corpo será transformado à semelhança de Cristo. A conclusão diz: apesar de todo o abatimento e sofrimento que experimentamos em nosso corpo, como consequência do pecado e de nossas próprias transgressões, em Cristo temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo, eternamente transformado e saudável. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe e um abraço a todos. Graças a Deus por mais uma programação. Muito obrigado por você ter estado conosco até aqui o final. E que Deus nos abençoe por intermédio de Cristo Jesus e nos proporcione uma outra oportunidade para estarmos meditando na sua palavra, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, um abraço a todos.